Olá pessoal, esse é mais um curso de psicomotricidade. Meu nome é Eduardo, sou educador físico e vou apresentar para vocês esse tema que é muito importante, muito relevante para a nossa área de atuação. Não só para a área do educador físico, do profissional de educação física, como também para a área do psicólogo, do educador, de outras áreas também importantes. A psicomotricidade, esse nome abrangente, esse nome que tem muitos significados. Vocês vão perceber que durante o curso nós vamos aprender muitos conceitos sobre ele e que está presente no ser humano, está presente no indivíduo e é um novo olhar que nós temos principalmente para as pessoas que trabalham com criança. Então o meu foco mais nesse curso, o foco do curso é a psicomotricidade mais na criança e com um enfoque na parte motora, que é a parte responsável pelos educadores físicos, pelos que trabalham nessa área. O termo psicomotricidade, nós vamos trabalhar agora, vou mostrar para vocês os conteúdos do curso, os conteúdos das aulas do curso. Então os conteúdos nós vamos falar sobre o processo histórico, de onde veio, de onde surgiu, quais foram os estudiosos que estavam trabalhando, pesquisando e colocaram esse tema como um tema de ser um tema a ser estudado, ser um conceito a ser pesquisado. Também vamos trabalhar nesse curso de psicomotricidade os aspectos gerais da psicomotricidade. Falando na psicomotricidade, é tão abrangente, tão completo, que trabalha a criança, nós, seres humanos, nós temos a nossa psique, nosso psicológico, o nosso motor, o nosso social, o nosso cognitivo, e nós não somos compartimentados nesses temas. Nós somos tudo isso. Então, um influencia o outro. E o ambiente influencia tudo isso. Então, eu tenho o meu psicológico, tenho o meu cognitivo, tenho a parte motora e também tenho a minha maturação. Tudo isso envolvida com o meio ambiente que me cerca, com a cultura que eu estou inserido. Então, tudo isso vai ser falado no curso. Também os aspectos básicos, os conceitos básicos da psicomotricidade, quais são os aspectos psicomotores, o que estuda, é prático, qual parte do indivíduo nós vamos observar, que parte do indivíduo nós vamos interferir nessa atividade psicomotora. Também no curso vai ter todo o referencial teórico, quem foram os teóricos e quem são os teóricos que hoje ainda trabalham com o tema psicomotricidade, quem ainda dá o aporte teórico da pesquisa, de todo o estudo que ainda tem para que a psicomotricidade seja uma ciência e que ela continue tendo todo o aparato teórico para que ela funcione, para que ela evolua. No nosso curso também teremos quais são as áreas de atuação quando se trabalha com psicomotricidade. O educador físico, o profissional de educação física, ele vai estar trabalhando em quais lugares dá para ele trabalhar. Então, em quais aspectos, em quais áreas de atuação pode ser trabalhada? Na educacional, né? Na educação, na escola, principalmente na educação infantil. Também na escola com crianças que apresentam alguma deficiência motora, deficiência cognitiva, deficiência intelectual, deficiência da sociabilização. Então, o professor tem que estar atento, porque como o indivíduo ele é psicomotor, o professor de educação física, o educador físico, precisa estar esperto nisso, estar consciente de que todos os aspectos desse aluno precisa ser olhado, precisa ser observado, para que a gente tenha uma interferência muito eficiente. Também na área clínica, na psicomotricidade na área clínica, com psicomotricista, também o educador físico, o profissional de educação física, trabalhando a estimulação motora e observando a psicomotricidade desse aluno. Tá? Também na área hospitalar, para os profissionais que trabalham na área hospitalar, trabalhar a psicomotricidade dentro de um hospital, onde ele está inserido, mesmo que ele esteja em recuperação, mesmo que esteja em tratamento, mas conhecer o indivíduo por um todo. Também nós vamos ter alguns enfoques. A psicomotricidade, ela tem alguns enfoques, algumas linhas de atuação. Tanto na escola, como na clínica, como no hospital,
eles têm alguns enfoques, a psicomotricidade possui. As pessoas que estudam a psicomotricidade, elas tem alguns enfoques que dá para ser trabalhado, que é trabalhado e que é pesquisado e que é desenvolvido. O enfoque da educação psicomotora, que é o presente na escola, que é o enfoque maior do trabalho nesse curso. Esse curso vai trabalhar o enfoque na educação, para a educação, e esse enfoque trata da educação infantil principalmente, crianças de 0 até 6 anos de idade, né, passando por todas essas fases, qual aspecto psicomotor, como é que a psicomotricidade ajuda para que ela chegue lá na frente, nessa parte do desenvolvimento, como ela chega lá na frente na hora de estar se alfabetizando, que é a parte que o trabalho psicomotor vai ajudar que vai melhorar, o que vai ajudar, o que vai dar de suporte para a alfabetização. Também a reeducação psicomotora. Quando notamos que a pessoa, o aluno tem algum desajuste psicomotor, depois que você perceber, você entender a psicomotricidade, olhar com outros olhos para esse aluno, outros olhos para essa pessoa, você vai perceber que já existe algum desajuste psicomotores. E esses desajustes precisam ser trabalhados. E é nessa reeducação psicomotora que se trabalha esses reajustes. Na educação infantil é uma educação, então o psicomotor está sendo trabalhado, melhorado, dando oportunidades para que a psicomotricidade seja trabalhada. A reeducação é quando o aluno já passou, a pessoa já passou pela educação psicomotora e precisa se reeducar, trabalhar alguns aspectos psicomotores para que ele consiga se desenvolver ou pelo menos minimizar essa deficiência, esse problema, essa dificuldade psicomotora. Também a terapia psicomotora, trabalhada em clínicas. Então eu vou falar no curso aqui para vocês como é que funciona, como é que os profissionais trabalham, falar os aspectos gerais, vou mostrar as linhas gerais de como funciona uma psicomotricidade e trabalho em clínica. A diferença dela e da escola é que na clínica a psicomotricidade é trabalhada o terapeuta e a pessoa, e o aluno, e a criança, o adulto. Então é uma pessoa trabalhando com outra, não tem uma quantidade maior. Então o trabalho é mais intensivo, o trabalho é mais eficaz, porque trabalha direto com ele, com o aluno, o tempo todo. Não é, por exemplo, a educação psicomotora quando a gente trabalha com um grupo de crianças. É claro que é importante o grupo para trabalhar a socialização, mas quando há um problema, uma dificuldade, quando precisa de uma melhora psicomotora, esse trabalho com o terapeuta, somente com o terapeuta, resolve muito mais e é mais eficiente. Também trabalharemos os aspectos psicomotores. Essa é uma parte bem conceitual mesmo da psicomotricidade, é a parte de conteúdo da psicomotricidade, que a psicomotricidade trabalha mesmo de verdade, onde vai ser observado, onde ao olhar da observação, observado a parte motora, como acontece, como faz, como o indivíduo reage ao ambiente ou a uma tarefa em todos os aspectos psicomotores. Esses aspectos psicomotores, eles são divididos em vários aspectos. A tonicidade é um aspecto que é como é a musculatura dessa pessoa referente às atividades, referente ao ambiente. Ele é hipertônico, ele responde, ele consegue desenvolver, ele tem uma postura, a postura corporal dele dá embasamento para desenvolver uma atividade, ou ele é hipotônico, ele ainda tem uma certa dificuldade, uma certa falta de energia muscular para desenvolver a atividade. Então a tonicidade trabalha esses aspectos. Também a noção corporal, que é o carro-chefe da psicomotricidade, porque a noção de corpo é o que dá identidade ao indivíduo. Então o indivíduo que não tem uma noção de corpo, não conhece seu corpo, não tem o domínio sobre ele, não sabe sobre ele, não sente ele não constrói a sua identidade. Aí a noção corporal não trabalhada ou mal trabalhada na educação infantil, pelos pais, pelos professores, pelas pessoas que são responsáveis por essa criança, vai possivelmente ocasionar alguns problemas lá na frente, porque
se ele não tiver uma identidade corporal, todos os outros aspectos psicomotores e motores estarão... se ele não se identifica, como é que ele vai fazer um movimento, como é que ele vai usar algumas partes do corpo para conseguir resolver um problema corporal. Um outro aspecto é o equilíbrio. Então, para que consiga desenvolver qualquer atividade, tem que ter o equilíbrio. Esse equilíbrio também depende do tônus muscular, mas o equilíbrio, existem dois tipos de equilíbrio: estático, né, onde ele precisa lutar contra a gravidade, aí ficar em pé, que é o equilíbrio, que dependemos do labirinto para que isso aconteça. Mas também o equilíbrio dinâmico, que é aquele equilíbrio que ele vai se deslocar de um lugar para o outro, de um ponto A para um ponto B, e ele vai precisar ter esse equilíbrio muito bem feito para que ele consiga se deslocar eficientemente, que ele não caia, que ele não se desloque de uma maneira que não consiga resolver aquele aspecto motor, aquela noção motora que ele precisa desenvolver. Também a lateralidade, para que a pessoa saiba quais são os lados, o que está em seus lados. Que o corpo é dividido em dois lados, um lado direito e um lado esquerdo. E que esse lado direito e lado esquerdo também vai influenciar lá na alfabetização, principalmente as crianças da educação infantil, ter a noção de corpo e saber quais são os lados. Ele vai decidir qual é a dominância lateral dele, qual é o lado do corpo dele que é dominante. Mão direita, se eu sou destro, a mão direita, pé direito. Eu coloco um telefone celular com a mão direita no ouvido direito. Quando eu vou olhar alguma coisa, com o olho direito. Ou se ele é canhoto, ele tem o lado esquerdo dominante, o pé esquerdo, mão esquerda. Olhar alguma coisa com o olho esquerdo, ouvir o telefone aqui com o ouvido esquerdo. E se ele é cruzado, sabemos que o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do meu corpo, nessa parte motora, e o lado esquerdo do meu cérebro comanda o lado direito do meu corpo. Então, há também uma lateralidade cruzada que nós vamos conversar depois na aula de lateralidade. Também, mais um aspecto que é a estruturação espacial, que é a noção de espaço que a pessoa tem de um ponto ao outro, de um lugar ao outro. Então, se eu for dar uma cambalhota no chão, eu vou dar uma cambalhota, será que eu sei onde eu vou parar? Ter uma noção mais ou menos de onde para. Se eu vou fazer um circuito numa sala, ou se eu vou pegar um objeto para levar para outro lugar, se eu consigo entender essa distância entre uma coisa e outra, se eu tenho essa noção de profundidade. Também a noção temporal, de tempo. Quanto tempo demora para eu lançar alguma coisa? Quanto tempo demora para eu chegar em algum lugar? As duas estão diretamente relacionadas, né? Porque a noção espacial e a temporal, se eu vou, por exemplo, arremessar uma bola, eu tenho que saber o espaço que eu tenho entre a minha pessoa e o lugar que eu quero acertar a bola, e a noção de tempo que eu vou, o que força que eu vou colocar, e a noção de tempo que eu vou chegar até aquele lugar. Então, o espaço e o tempo trabalham juntos, essa noção espaço-temporal na aula de estruturação vai ser bem dito isso aí também. A coordenação motora global, essa coordenação motora que nós usamos várias partes do nosso corpo, como no esporte, por exemplo, quando a gente chega numa idade que a gente pode jogar um esporte, essa coordenação motora global tem que estar bem afinada, porque trabalha as habilidades motoras combinadas. Então tem uma habilidade motora de arremessar. Então, se eu for fazer no handball, arremessar e saltar, então vou saltar, correr, saltar e arremessar. Essa coordenação motora global é muito importante, é criada lá na educação infantil, começar a ser criada na educação infantil, ser refinada para depois melhorar no Fundamental 1 para no Fundamental 2, na hora que for trabalhar com essas habilidades motoras combinadas, que for mais uma coordenação mais voltada para o esporte, ela tenha mais desenvolvido. Também a coordenação motora fina, que trata mais, nesse curso, será tratado mais pensando na alfabetização. Essa coordenação motora fina, esse movimento de pinça, em que o ser humano, que é o único animal que tem esse movimento de pinça, esse movimento, tanto de pinça como
dessas articulações dos dedos, que é a coordenação motora fina, tanto para encaixar alguma coisa como para fazer um desenho. Na alfabetização, a criança ele vai ter que entender um som e desenhar esse som transformando numa letra. Então a alfabetização é um som convertido numa letra e aí vai converter numa sílaba, numa palavra, numa frase. E quando a criança está nessa fase de alfabetização, ela precisa saber lateralidade, ela precisa saber a distância, ela precisa ter equilíbrio para escrever em cima da linha, ela tem que ter noção. E na coordenação motora fina, ela tem que ter, na hora da alfabetização, uma coisa muito importante chamada coordenação óculo-manual. Quando eu olho com o meu olho e com a minha mão. Então ele olha na lousa, em qualquer outro lugar, ele vai transferir o que ele está vendo para o caderno. Então, a coordenação óculo-manual dele tem muito a ver com o desenvolvimento motor. Então, a psicomotricidade aí tá à flor da pele. Esse trabalho de todos esses aspectos psicomotores resulta numa melhora na hora da alfabetização, pelo menos na parte motora. A parte cognitiva também? Também. Mas se eu não consigo fazer o movimento, se eu não consigo escrever, eu não vou conseguir ler, não vou conseguir depois melhorar a minha parte cognitiva. Também no nosso curso, nós vamos trabalhar sobre estimulação psicomotora, sobre terapia psicomotora, também é um dos temas muito importantes, e a avaliação psicomotora. Então eu vou falar sobre a avaliação psicomotora de Vitor Fonseca, que é um autor, um teórico, um estudioso, que fez uma bateria psicomotora, que fez um protocolo psicomotor. Nós não iremos dar nenhum tipo de laudo para falar, tem essa deficiência ou não tem. Essa bateria psicomotora é só para o profissional perceber, através de algumas atividades que foram estudadas, como essa pessoa está na parte psicomotora dela, trabalhando todos os aspectos psicomotores. Também uma das aulas vamos trabalhar todos os estudiosos. Quais são os estudiosos que estão trabalhando hoje, que trabalha, quem está trabalhando, quem pode trabalhar nessa profissão, na profissão de psicomotricista, como é que funciona agora. Já existe a profissão de psicomotricista, então é um caminho para ser seguido aí pelos profissionais de educação física ou qualquer outro profissional que queira se especializar nessa área. Então o nosso curso é esse. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa elencada as aulas que vão acontecer. Será bem dinâmica, serão umas aulas bem bacanas. Espero que vocês tenham gostado e fica o convite então para a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.